E a proposta que pode salvar as finanças do Internacional finalmente está para chegar. Porque Gabriel Carvalho, jogador de 17 anos, nova promessa do Internacional, tem possibilidade de ir para a Arábia Saudita. E eu quero te explicar um pouco mais sobre esta possibilidade, falar também sobre o jogador que está na pauta do Internacional para a próxima temporada e te trazer também uma atualização sobre a novela Wesley, porque tem um outro clube que também fez proposta para contratar o atacante do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero falar para ti também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que até melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Também deixa nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu te dizer aqui nesse vídeo, em especial sobre o Gabriel Carvalho. Tu venderia o Gabriel Carvalho pelos valores que eu vou te falar a seguir? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Mas antes de falar sobre o Gabriel, eu quero te falar sobre uma outra venda no Internacional, que é sobre o Wesley, jogador do Internacional, mas que está muito próximo de ir para a equipe do Krasnodar da Rússia. Só que agora tem um outro clube que também tem interesse na sua contratação, que é o Atlanta United, que é um time dos Estados Unidos que joga Major League Soccer. É um time que também tem interesse na contratação do Wesley para a próxima temporada. Só que a situação com o Krasnodar da Rússia já está muito bem encaminhada. Isso porque, além do Inter conseguir um valor que, na visão da direção do Internacional, é interessante, o Internacional também vai conseguir abater a sua dívida com o Krasnodar, que é de cerca de 1,5 milhão de euros, ainda da situação e compra do Wanderson lá em 2022. Além desta situação, o Internacional também vai pagar a dívida com o Cruzeiro, que fez no começo desse ano, quando contratou o Wesley por 7 milhões de reais, e ainda assim o Inter vai ganhar algo em torno de 4 a 4 milhões e meio de euros na sua parte. A outra parte ficará com o Palmeiras, que tem também os 50% dos direitos econômicos deste jogador. O fato é que o Atlanta tem esse interesse, vai realizar uma proposta ao Internacional, mas como a situação do Krasnodar já está muito bem encaminhada, essa venda basicamente só falta realmente a assinatura e os termos burocráticos. A situação mesmo é que o Wesley jogará na próxima temporada no futebol da Rússia. E a vontade do Wesley também foi muito preponderante nesse momento, porque o Wesley quer também ir para a Rússia. Além de que, por mais a gente saiba que esteja acontecendo uma guerra por lá, o fato do Wesley só jogar em março também dá aquela tranquilizada, porque ele vai ter aí basicamente quase 3 meses de férias. E para quem não sabe, o Wesley acabou de perder o seu pai na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Na verdade, contra o Botafogo. Após aquela a partida, o Wesley acabou recebendo a notícia que seu pai havia falecido. E por essa situação, é um jogador que ainda precisa, né, ainda ter, entre aspas, uma reabilitação. E a partir disso, ir para a Rússia, ir para novos ares, por mais que a guerra não esteja acontecendo exatamente onde ele vai ficar, né, ainda assim é uma situação que ele acha benéfica, além do fato do salário, né? Ele vai receber um salário lá muito importante dentro do futebol russo. Uma outra situação que eu quero trazer agora para ti é sobre o Gabriel Carvalho. E essa foi uma informação que foi trazida agora à tarde pelo André Hernan, que é um jornalista muito bem conceituado no futebol brasileiro. Ele trabalha no All Sport, numa informação conjunta com Bruno Andrade, que é um jornalista português, mas que traz muitas informações aqui do futebol brasileiro. E a informação que eles têm é que o Gabriel Carvalho tem uma possibilidade de jogar na Arábia Saudita na próxima temporada. Lembrando que o Gabriel ainda tem 17 anos de idade e ele só poderia sair do futebol brasileiro quando ele completar 18 anos. Então o Inter, por mais que possa vendê-lo agora em janeiro, ele só sairá do Internacional na metade da temporada, que seria uma outra boa notícia para o Internacional, né? Ele só poderia sair do Inter quando ele completar seus 18 anos. E aí a equipe do Al-Qadisra da Arábia Saudita é que tem interesse na sua contratação. Inclusive a proposta que eles estão planejando fazer é uma proposta de 22 milhões de euros pelo 100% do Gabriel Carvalho. Vale ressaltar que o Internacional tem 80% dos direitos econômicos do Gabriel.
Os outros 20 pertencem ao próprio Gabriel, juntamente com o seu empresário. Lembrando que na renovação de contrato, quando o Inter renovou o contrato dele no começo desse ano, o Inter tinha 90%, mas o Inter acabou cedendo 10% desses direitos econômicos para o seu empresário, que é algo que acaba sempre acontecendo, porque os empresários acabam complicando a renovação, e aí para o Inter acabar não perdendo esse jogador de graça, o Inter acaba dando uma porcentagem exatamente para não perder esse jogador de maneira gratuita, e foi uma situação de segurança que o Inter teve que acabar de fazer, que foi perder esses 10%. Mas, voltando ao valor que a equipe do Alcadizia quer pagar pelo Gabriel Carvalho, a gente está falando de 22 milhões de euros, a gente está falando de 143 milhões de reais. Desta parte, cerca de 118 milhões de reais iriam para o Internacional, 118 milhões de reais. A gente falava no projeto de debêntures que poderia colocar o Inter com 200 milhões de reais, ainda ajudando o Inter financeiramente. O Gabriel Carvalho vai proporcionar ao Internacional, a gente está falando de mais de 100 milhões de reais. Só a venda do Gabriel Carvalho quase que bate a meta orçamentária do Inter em vendas no próximo ano, que é uma meta de 160 milhões de reais. Com o Gabriel Carvalho e com o Vitão, que deve ser vendido por algo em torno de 50 milhões de reais para o Internacional, só esses dois jogadores já vão bater a meta orçamentária do Inter. Somando ao fato do Wesley, que é um jogador que ao natural vai ser vendido, que aí o Inter vai conseguir abater a dívida com o Wanderson, abater a dívida com o Cruzeiro e ainda ganhar algo em torno de 20 milhões de reais, o Inter mais que bate a sua meta orçamentária, e é uma situação sim que o Inter está observando, mas também quero te trazer alguns bastidores, porque esta equipe, que é uma equipe do Alcadizia, que é uma equipe que recentemente subiu da segunda para a primeira divisão, é um time que inclusive tem jogadores que eu acho que tu conhece, como o Aubameyang, que era aquele jogador que passou pelo Borussia Dortmund, jogou muito tempo, passou também pela equipe do Chelsea, Barcelona. Eles têm aquele zagueiro também que é o Nacho Fernandes, que é um zagueiro que ficou muitos anos no Real Madrid, mas para quem não sabe, a Liga da Arábia Saudita ela só deixa cada clube ter cerca de 10 estrangeiros. Só que destes 10 estrangeiros também pode ter mais um jogador que é sub-20. Só que eles já têm um jogador sub-20 lá. Então eles vão precisar também liberar alguns atletas para o Gabriel ser incorporado dentro deste plantel. E vale deixar muito bem destacado também que o Arsenal, que é um clube que tem interesse na contratação do Gabriel, e o Chelsea também é um outro clube que tem interesse e já sondou a situação deste jogador. O Arsenal, inclusive, observa o Gabriel Carvalho desde as categorias de base, desde a Copinha quando ele tinha 15 anos. Nessa temporada, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Arsenal também enviou um olheiro para observar a situação deste jogador. Então, esses dois clubes ingleses também têm interesse na contratação do Gabriel Carvalho para a próxima temporada. Mas, só para trazer de moldes, né, a gente está falando já de um jogador que vale no mínimo 20 milhões de euros pela parte do Internacional. E se chegar essa proposta mesmo da Arábia Saudita, do Al-Qadisiyah, por mais que não seja bom para a carreira do Gabriel Carvalho no sentido esportivo, né, financeiramente vai ser uma baita, né, ele vai resolver certamente o problema dele, da família e das próximas gerações, ainda assim é um jogador que não está definida essa saída para onde vai ser, mas tem essa possibilidade bem grande da Arábia Saudita, desse time do que se chama Al-Qadisiyah, que é um time da primeira divisão lá da Arábia, tá bom? Uma outra situação que eu quero explicar para vocês também é um nome que o Inter tem mapeado também, é um nome que inclusive eu confirmei com o próprio empresário do jogador, que é o Gabriel Pirani, que é um jogador de 22 anos que joga na equipe do DC United, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, tá? Nessa atual temporada foram 36 jogos pela equipe do DC United e foram 6 gols marcados. É um jogador que pode fazer tanto a segunda quanto a terceira função de meio campo. Ele poderia chegar, quem sabe, para ser um substituto do Gabriel Carvalho, para ser o substituto do Johan, que está deixando o Internacional, ou até mesmo para ser mais um atleta para compor elenco para esse time do Roger Machado. Além disso, é um jogador muito novo, como eu te falei anteriormente, tem só 22 anos, passagem pela seleção brasileira de base, jogador que chegou a passar pelo Santos, depois foi emprestado para o Cuiabá, do Cuiabá foi para a Major League Soccer para os Estados Unidos, onde tem contrato até 2027, mas é um jogador que teria a possibilidade de chegar por empréstimo ao Internacional, foi oferecido na metade desse ano pelo seu empresário, e agora no final da temporada também é um nome que vem sendo avaliado pela direção do Internacional, assim como outros, como Lucas Barbosa, do Juventude, e até outros atletas, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!